Pessoal, você já deve ter ouvido, né, o termo governo mundial, nova ordem mundial, governo global. É um assunto que eu gostaria de falar porque perdeu um pouco no meio dessa questão de eleições e tal, nesse último ano. Parou-se de falar nisso e se falou mais em eleições, é Bolsonaro, é Lula, é PT, etc., esquerda, direita. Mas esse é um fenômeno que, se você parar para pensar, tem acontecido no mundo inteiro já há alguns séculos. Começou na Revolução Francesa, em 1789, com a maçonaria, que era contra a Igreja Católica e contra o, a Igreja Católica e a monarquia. A maçonaria era feita mais da burguesia que estava surgindo, né, dos construtores, os pedreiros, chefes de pedreiros que construíam as catedrais e tudo, depois a burguesia, os donos de comércio, eles queriam poder. E quem estava no poder era a Igreja Católica e as monarquias, os reis, né? Daí o rei da França foi decapitado na guilhotina na Revolução Francesa. E a esposa dele, a rainha, Maria Antonieta, também foi guilhotinada. A partir de lá, a gente tem visto uma mudança na cultura, nos valores dos povos no mundo inteiro, principalmente aqui no Ocidente. O Ocidente que eu digo é Europa, Estados Unidos, as Américas, Brasil, mas no mundo inteiro. Até a China, hoje, é uma China socialista, mas tem um capitalismo socialista, um capitalismo meio que fascista, que é controlado pelo Estado. Você tem a sua propriedade privada, mas é o Estado que manda. Se ele quiser tirar você da sua empresa, ou fechar sua empresa, ou tomar sua empresa, ele toma. O governo socialista da China. Já dizia o professor que faleceu esse ano, e filósofo Olavo de Carvalho, que existem três blocos que tomam conta do mundo. É o bloco ocidental, que é Europa, Estados Unidos e América do Sul, Brasil. O bloco islâmico, dos países islâmicos mais concentrados no Oriente Médio. E o bloco russo-chinês, Rússia, China e os países do Oriente. E esses três blocos, eles querem tomar o poder. Mas falando aqui do Ocidente, dentro do Ocidente, o que tem acontecido? Estão destruindo, e a gente vê isso hoje, destruindo a cultura judaico-cristã da questão de pátria, de nação, dos valores tradicionais e da propriedade privada. Então, a mídia, principalmente aqui no Brasil, a Rede Globo, e nos outros países, as ONGs internacionais, querem aprovar o aborto, que é contra o que as pessoas querem dizer, juntar em blocos os países, fazer um Mercosul, uma União Europeia, blocos, e tirar as nações que tem cada uma o seu poder. Você dentro de uma nação tem mais poder do que você dentro de um bloco gigantesco de nações. E muitos desses líderes desses blocos de nações não são eleitos pelo povo democraticamente, são eleitos por um parlamento que não é o povo que escolhe, são os líderes dos países ou de ONGs que escolhem os deputados que tomam conta. É o caso da União Europeia, por exemplo. Uma moeda única, uma forma de pensar, um tipo de cultura, um tipo de sistema jurídico de propriedade privada e de privada ou estatal, um tipo de justiça. A gente tem visto isso no Brasil, aqui, com esse Alexandre de Moraes principalmente, uma ditadura, com desrespeitando a Constituição do país. Então há um desrespeito ao país e sim uma imposição que vem de ministros, vem de altos escalões dos governos para impor uma coisa só.
e tirar o que os povos querem. Aqui o Mercosul mesmo está se unindo, o Brasil se unindo ao Mercosul, já tem uma placa só de carro, Mercosul, lá na Europa tem uma placa de carro só para a Europa inteira, que é com os símbolos, as estrelinhas da União Europeia. Então isso é muito preocupante. As igrejas estão sendo atacadas, a Igreja Católica, as evangélicas, as religiões, querendo colocar novos padrões do que passa na Rede Globo, desenhos animados erotizando crianças, leis para liberar o uso de cocaína, de maconha, que é contrário à maioria. Você pergunta para a maioria do povo se eles são a favor da liberação das drogas, a maioria do povo brasileiro é contra. O Estatuto do Desarmamento de Armas, que teve em 2005, 69% ou 79% do povo brasileiro quis o armamento, mas o Lula desrespeitou e desarmou as armas. Ele pretende fazer isso agora no governo dele. Então, essa questão de, no mundo, pelo menos ocidental, Europa, Estados Unidos, essas coisas mais de valores da esquerda, que se chamam de progressistas, elas estão tentando ser colocadas em bloco perante o mundo para que poucas pessoas que fomentam bilionários, os Rockefellers, a família Rothschild, o grupo de Bilderberg, esse pessoal que toma conta da União Europeia, esse pessoal, fundações internacionais, querem essas coisas para poder eles terem o poder. Não é à toa que esses bilionários financiam, por exemplo, a mídia ninja, que é um negócio de esquerda, mas que coloca esses valores novos que eles querem implantar para ter poder. Eles querem ter poder e tirar o poder dos povos, tirar o poder das religiões, dos líderes religiosos, tirar poder da cultura judaico-cristã do Ocidente. Então, esse tema do governo global, da nova ordem mundial, ele vem acontecendo, está acontecendo. Hoje, os casamentos duram em média 5 anos. 5 anos. Daí noticiário que eu vi, notícia que eu vi. 5 anos um casamento, enquanto no passado durava a vida inteira. Entendeu? As igrejas evangélicas hoje são outra coisa do que eram no passado. A católica também, mesma coisa. Eu sou evangélico, da Igreja Batista. É totalmente diferente, está muito descaracterizado. Por quê? Isso acontece sem querer? Não. Existem pessoas, existem forças por trás fazendo isso, jogando dinheiro, jogando esforços, usando a mídia, usando leis para que se mude tudo isso e se construa um novo governo mundial onde a gente aceite, e quem pensa diferente é censurado, é cancelado, é bloqueado das redes sociais, é preso, é multado, como esse Alexandre de Moraes está fazendo. Entende? Então, eu acho que nesse vídeo eu queria passar essa questão bem por leve, bem resumida da nova ordem mundial. Tá ok? Se você não é membro, se inscreva no canal, por favor. Ative o sininho das notificações, ajude a passar conhecimento, esse conhecimento que é o que interessa para as pessoas, não é esse lixo que a Globo passa, que a mídia passa, a grande mídia passa. São informações que não se falam nas escolas, não se falam na mídia, na sociedade. Tá ok? No mais, muito obrigado pela atenção. Fica com Deus e um forte abraço.